quais os desafios enfrentados pelos povos originários na participação política? A presença da bancada do COCAR traz novas perspectivas aos povos indígenas? A presença da bancada do COCAR ela traz uma possibilidade de a gente de dentro poder fazer uma pressão, mas a grande pressão precisa ser a pressão popular. Como diz a própria Célia Chacriabá, né, a luta é o quarto poder. Então nós precisamos urgentemente que a sociedade se mobilize junto conosco para que a gente possa trazer pressão popular sobre esses projetos de lei que visam destruir os direitos indígenas. As mulheres indígenas enfrentam e seguem enfrentando violência. Na sua opinião, quais os caminhos para uma reparação histórica para essas mulheres? Primeiro, né, desromantizar essa questão da mãe, da bisavó, da avó pegando o laço, né, que é essa história que o brasileiro normalmente conta. Então, essas meninas, elas não foram pegas no laço, elas foram caçadas, elas foram sequestradas, violentadas e retiradas do seu direito ao convívio familiar. Então, todo mundo que traz essa história familiar precisa fazer uma ressignificação, que é uma família que é fruto de violências extremas. Então, partindo desse momento, desse pressuposto de uma desromantização desse processo de violência contra as meninas e mulheres indígenas, a gente passa, então, a enfrentar também o machismo dentro das comunidades indígenas e também na própria estrutura de divisão de terras, na própria estrutura de geração de renda. Então, o que a gente vê é que, infelizmente, assim como todas as agressões chegaram, né, via exploradores, via colonização, a gente sabe que esse comportamento de colocar a mulher enquanto um objeto vem parte dessa cultura europeia também de colonização. Então, que nós acreditamos que a mulher é sagrada, a mãe terra é sagrada. E quando eles chegam tomando tudo, quando tudo se torna uma mercadoria, a mulher também se torna uma mercadoria, né? E começa a ser cobiçada, né, nesse sentido, quase que um animal caçado ou pega de cachorro. Então, é muito importante a gente pensar que essa mulher indígena ela tem sobrevivido há 520 anos, mantendo a sua linhagem, mantendo a cultura viva, porque são normalmente as mulheres que fazem a manutenção da cultura, ensinam os ritos, ensinam os cânticos. Então, é muito necessário também que as políticas públicas de defesa, de proteção da mulher, cheguem nas comunidades indígenas. A gente precisa também ter acesso à Lei Maria da Penha e todas as outras situações, todo o aparato jurídico de proteção dos direitos das mulheres. Como as questões de representatividade e respeito à diversidade cultural têm sido abordadas nas relações entre a sociedade majoritária e as comunidades indígenas? Então, é importante que a gente perceba que toda essa tentativa de monocultura, seja ela essa monocultura de soja, de cana-de-açúcar, de relações, monocultura de gênero, monocultura racial, seja qualquer monocultura, não é próprio nosso. Nós somos povos da diversidade. Nós somos povos que celebramos a diversidade. Então, isso é trazendo, né, uma questão também histórica. Quando os portugueses chegaram aqui, para nós eram só mais um povo que estava chegando, porque nós já éramos mais de 1000 nações. Então, nós já sabíamos que existia o diferente. O diferente já era do nosso convívio. Haviam guerras entre povos indígenas, sim, até porque a gente não se entendia como um povo único. Não existia essa categoria indígena. Eram nações distintas, então nações que guerreavam até entre si. Mas a gente sabia da existência do diferente. Não era um choque para nós conviver com a diversidade. E não é também hoje conviver com a diversidade. O que acontece é que, com a colonização, vários preceitos, por exemplo, da igreja, que vai ser LGBT-fóbica, que vai fazer manutenção do machismo, elas vão entrando dentro das comunidades indígenas e vão fazendo esse processo de colonização também com as mentes indígenas. Então, natural nosso é celebrar e saber da existência da diversidade. Mas aí, quando chega a colonização, que quer deixar todo mundo igualzinho, todo mundo tem que vestir igual, pensar igual, falar igual, todo mundo tem que ter o gênero aceitável, todo mundo tem que ter a aparência, a cor da pele, o jeito que eles tentam fazer, né, como se fosse pasteurizar todo mundo. Então, esses males também vão afetando os povos indígenas. Mas acredito que a luta pelo direito de todas as diversidades, pelo direito à diversidade humana, é uma luta inerente aos povos indígenas e também tem que ser uma luta dessa geração. E quais desafios persistem nesse processo? O desafio é o combate à colonização. Colonização dos corpos, a colonização da terra, e a gente não separa, né?
corpo-terra, corpo-território, está muito interligado. Então, todas as vezes que a gente percebe que a gente está sendo colonizado, seja através de ideias, seja através da nossa forma de ser no mundo, seja através das nossas tradições, e seja através do território, né, que a gente sabe que existem legislações, como, por exemplo, PL 490, que tentam tirar o direito originário à terra, tentam acabar com a demarcação de terra indígena. A gente sabe que esse território vai ser afetado, e quanto mais o território é afetado, a nossa identidade também é afetada. Como eu falei na nossa conversa anterior, o território ele sofre a influência da nossa identidade, e a identidade é influenciada pelo território. Então, nos tirar o território é tirar o nosso direito à identidade. E são múltiplas identidades, né? O povo indígena não é um povo genérico, não, nós somos diversos, diversos de povos e diversos também dentro da própria comunidade. Como você enxerga o papel dos povos indígenas na busca por soluções sustentáveis e equitativas para os desafios globais? Então, já foi comprovado, né, que os territórios indígenas é que fazem essa sustentação do céu, que a gente fala, né, do ponto de vista xamânico, né, não desse xamanismo aí que tentam vender aí, que é quase que um produto, mas xamânico com referência aos líderes indígenas xamãs, como, por exemplo, Davi Copenau, né, que fala disso no livro dele, chama Queda do Céu, em que os xamãs têm mantido, têm sustentado o céu. Isso, em termos científicos, quer dizer que os povos indígenas têm barrado a crise climática. Aonde tem floresta em pé, a crise climática tem sido barrada. Então, por isso que tem esse interesse internacional grande na Amazônia, não só na Amazônia, na própria Mata Atlântica, em todos os biomas brasileiros que vêm sendo atacados aí. E a gente sabe que floresta de pé é a única solução para a gente barrar a crise climática e adiar, como diz também um outro grande filósofo indígena, Ailton Krenak, né? Adiar o fim do mundo. Então, para manter a Terra sustentável, para habitável, é necessário que haja demarcação de terra indígena.